O universo é vasto e misterioso. Incontáveis estrelas e planetas existem além da nossa compreensão. É tão difícil acreditar que não estamos sozinhos? E se não estamos sozinhos, será que outras formas de vida inteligente poderiam estar interagindo conosco de maneiras que estamos apenas começando a entender? Uma das teorias mais intrigantes sobre a vida extraterrestre é a existência de híbridos humano-alienígenas. Esta teoria sugere que espécies alienígenas avançadas não estão apenas visitando a Terra, mas também estão engajadas em manipulação genética para criar uma raça híbrida. A ideia de híbridos humano-alienígenas existe há séculos, muitas vezes aparecendo em mitologias e folclore. No entanto, foi na segunda metade do século XX que o conceito ganhou força significativa. Isso foi alimentado por um aumento nas aparições de OVNIs, histórias de abdução alienígena e a crescente popularidade da literatura e filmes de ficção científica. Enquanto a comunidade científica permanece em grande parte cética, a teoria dos híbridos humano-alienígenas continua a cativar a imaginação do público. Isso levanta questões profundas sobre nosso lugar no cosmos e as implicações potenciais de interagir com civilizações extraterrestres avançadas. Os proponentes argumentam que essas raças alienígenas podem ter motivos ocultos para criar híbridos humano-alienígenas, que vão desde guiar a evolução humana até se infiltrar e controlar a sociedade humana. A teoria dos híbridos humano-alienígenas muitas vezes anda de mãos dadas com a ideia de um grande drama cósmico acontecendo em escala galáctica. Alguns proponentes acreditam que existe uma hierarquia de civilizações extraterrestres, cada uma com sua própria agenda e motivações. No topo dessa hierarquia estão alienígenas superiores, seres de imenso poder e inteligência, que possuem a capacidade de manipular a própria estrutura da realidade. Acredita-se que esses alienígenas superiores estejam conduzindo um vasto experimento genético pelo cosmos, influenciando a evolução da vida em incontáveis mundos. De acordo com essa teoria, a esterilização de certas raças extraterrestres não é um ato aleatório da natureza, mas sim um ato deliberado de engenharia cósmica. Os alienígenas superiores, por razões desconhecidas, escolheram limitar as capacidades reprodutivas de certas espécies, impedindo-as de se expandir e potencialmente desafiar seu domínio. Esse ato de esterilização, embora aparentemente cruel, é visto como necessário para manter o equilíbrio no universo e evitar a ascensão de uma espécie que poderia ameaçar a ordem existente. Os motivos por trás dessa esterilização cósmica permanecem um assunto de muita especulação. Alguns acreditam que os alienígenas superiores estão simplesmente tentando controlar a disseminação da vida inteligente, impedindo que a galáxia se torne muito povoada e caótica. Outros acreditam que os alienígenas superiores se veem como pastores, guiando a evolução da vida em uma direção específica. A criação do Homo alienus, a prole híbrida de humanos e extraterrestres, é central para muitas teorias que cercam a intervenção alienígena nos assuntos humanos. Os proponentes propõem que esses seres avançados, enfrentando desafios em sua própria evolução ou movidos por objetivos desconhecidos, recorreram à hibridização genética como solução. Será que eles veem na humanidade uma engenhosidade genética? Um potencial de adaptação que eles próprios perderam ou nunca possuíram? Alguns relatos apontam para abduções alienígenas, onde indivíduos relatam terem sido submetidos a procedimentos médicos e material genético sendo coletado. Outros especulam sobre uma abordagem mais sutil, com extraterrestres influenciando a evolução humana por meio da manipulação genética ao longo de gerações. As características do Homo alienus são frequentemente descritas como uma mistura de traços humanos e extraterrestres. Fisicamente, eles se assemelham aos humanos, mas com diferenças sutis, como cor incomum dos olhos,
pequenas variações na estrutura esquelética ou habilidades físicas aprimoradas. Mentalmente, eles são frequentemente retratados como possuidores de intelecto superior, habilidades psíquicas avançadas e uma consciência elevada de seus arredores. O propósito de criar o Homo alienus é um assunto de muito debate, variando de servir como uma ponte entre as espécies a ser preparado para um papel significativo na evolução humana. A noção de que seres híbridos andam entre nós, indistinguíveis de humanos comuns, alimentou inúmeras narrativas de ficção científica e teorias da conspiração. Os proponentes argumentam que esses híbridos são o resultado de um programa de reprodução de longo prazo orquestrado por extraterrestres, com o objetivo final de se infiltrar e, eventualmente, controlar a sociedade humana. Um dos aspectos mais convincentes dessa teoria é a suposta capacidade desses híbridos de se misturarem perfeitamente com as populações humanas. Diz-se que eles possuem uma compreensão avançada do comportamento humano, permitindo que imitem nossas emoções, costumes e interações sociais com notável precisão. Isso, aliado à sua alegada capacidade de esconder quaisquer sinais externos de sua herança extraterrestre, os torna virtualmente indetectáveis, usando meios convencionais. Eles poderiam ser nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho, nossos amigos, e não faríamos ideia. As motivações por trás dessa suposta infiltração são tão variadas quanto as próprias teorias. Alguns acreditam que esses híbridos são batedores, enviados para observar e coletar informações sobre a sociedade humana. Outros acreditam que eles são agentes de influência, estrategicamente colocados em posições de poder para manipular sutilmente os eventos humanos. As evidências da existência desses híbridos são em grande parte anedóticas, baseadas em relatos pessoais de abduções alienígenas, avistamentos de OVNIs e encontros com seres que possuem habilidades incomuns. Um dos aspectos mais duradouros da teoria do híbrido humano-alienígena são as alegadas habilidades telepáticas desses seres. Os proponentes acreditam que esses híbridos, como um produto da engenharia genética avançada, possuem capacidades mentais que superam em muito as dos humanos comuns. A telepatia, a capacidade de se comunicar diretamente com outra mente, sem o uso de sentidos físicos, é frequentemente citada como uma marca registrada de sua evolução avançada. Essa habilidade, se real, daria a esses híbridos uma vantagem significativa em suas interações com humanos, permitindo que influenciassem pensamentos, manipulassem emoções e até controlassem ações à distância. A ideia de que alguns indivíduos entre nós podem possuir habilidades telepáticas não é nova. Ao longo da história, houve inúmeras histórias de fenômenos psíquicos, leitura da mente e comunicação mental. No entanto, a teoria híbrida sugere que essas habilidades não são o resultado de algum potencial humano latente, mas sim o produto de intervenção extraterrestre deliberada. Isso levanta a possibilidade de que o que percebemos como fenômenos psíquicos pode ser evidência de tecnologia alienígena ou a manifestação de habilidades híbridas. As implicações da telepatia generalizada entre uma população oculta de híbridos são impressionantes, colocando em questão a natureza do livre-arbítrio e a própria estrutura da nossa realidade. Embora não haja evidências científicas para apoiar a existência da telepatia, a ideia continua a capturar a imaginação, simbolizando os mistérios que cercam o fenômeno OVNI e a questão duradoura de saber se estamos realmente sozinhos no universo.